Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, aqui está a tua palavra, ministra nesta noite a cada vida, Senhor, que está aqui, aqueles que estão pelo canal da internet, que esta palavra, que a tua palavra alcance cada coração, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Tome assento, queridos. Louvado seja Deus. Esta palavra é uma palavra vinda direto do coração de Deus, do coração de Cristo, para toda a humanidade. É um grito, é um clamor, é uma espécie de farol sonoro para todos os homens e mulheres das eras, de lugares, seja qual for ele, de classe social, seja qual for ela. E Jesus, ele fala sobre isso depois de louvar a Deus, porque o Senhor tinha ocultado o poder, o verdadeiro poder dos sábios e poderosos, e revelou aos pequeninos. E a partir dali Jesus clama, e ele vai dizer que todas as coisas foram entregues a ele, e que ninguém conhece o filho senão o pai, ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem um filho quiser revelar. E ele decide que essa revelação seja para todos os homens e mulheres, toda a humanidade. E ele faz uma declaração, um clamor, um anúncio, chamando a todos para ir até ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nenhum homem na face da terra, nenhum rei, nenhum sábio, nenhum poderoso poderia falar isso, poderia exprimir estas palavras. Apenas o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo de Nazaré. E quando Jesus está dizendo, vinde a mim, a pergunta, o convite, também tem uma pergunta: o que é ir até Jesus? Como eu faço para ir até Jesus? E a resposta é que ir até Jesus é crer nele. Ir até Jesus é abraçar as suas palavras. Ir até Jesus é entender que ele é o único, ou a única fonte, ou o único que pode resolver a nossa vida. E Jesus clama e convida a todos. Mas será que são todos? Todos não são todos. São todos os que estão cansados e sobrecarregados. E esse cansaço é um cansaço da alma, não é um cansaço físico. Não é um cansaço motivado por um dia intenso de trabalho, mas é um cansaço da alma. E ele vai trazer a resposta para esse cansaço, o alívio. Ele está dizendo assim: eu vos aliviarei. A opressão não é uma opressão. A opressão na época de Roma não estava falando de uma opressão política, de uma opressão de um governo, mas isso
invoca a questão do pecado, da carga que o pecado impõe na vida do homem. O pecado nos afasta de Deus. O pecado afasta o homem do esconderijo do Altíssimo. O pecado afasta o homem do lugar de descanso. O pecado afasta o homem da providência de Deus. E isso é uma opressão. É como que nós estivéssemos não vivendo, mas sobrevivendo. E a nossa alma está atrás de um alívio. Está em busca de um momento de paz. E não encontra. Mas é aí que a voz de Cristo rompe este silêncio opressor. Rompe esta alma, chega até esta alma carregada de tanto peso, de tanta culpa, de tantos problemas. Pessoas que parecem que estão carregando o mundo nas costas. Pessoas que acham que se um dia eles ficarem doentes, tudo acaba, tudo para. E Jesus está dizendo: eu estou te chamando. Eu tenho uma resposta para este problema. Eu tenho o alívio. Mas a gente precisa entender nesse texto que alívio não é solução definitiva. Você já viu que você está no problema? Deu uma aliviada aqui. Deu uma aliviada aqui. Parece a ideia que, não, deu uma melhorada aqui, mas o problema ainda está ali. Você sabe que o problema está ali. Então Jesus, ele não tem apenas alívio para nós. Jesus não tem apenas aquele alívio imediato. Jesus, ele tem a solução completa. E a gente precisa entender isso. E por que eu falo isso? Porque muitos vêm em busca de Cristo apenas pelo alívio. Eu não aguento mais esse problema. E aí Jesus vai lá e resolve aquele problema. Mas só que vem sempre outros. E aí as pessoas ficam de alívio em alívio. Já sabe? Ficam de alívio em alívio. Mas nesse texto Jesus promete algo que vai além do alívio. Ele promete descanso. Ele promete descanso. Descanso é diferente de alívio. Alívio é como alguém que está carregando algo bem pesado e chega alguém ali e diz assim: rapaz, deixa eu te ajudar aqui. Naquele dia você encontrou alguém para te ajudar, né? Mas e os outros dias? Você vai voltar a carregar o peso? Então Jesus está dizendo assim: eu vou aliviar você. Mas eu não tenho apenas um alívio para você. E aí Jesus vai dizer, ele vai trazer uma comparação. Ele vai usar uma metáfora. Ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essa palavra jugo aqui, naquela época, significava duas coisas. A primeira, que é o mais básico, que era o jugo que colocava nos animais, para que os animais carregassem as cargas. Quem é do interior sabe aquele jugo, né? Aquela canga ou cangalha que punha que é posta nos animais, e os animais, dois animais ou um animal, conseguem carregar a carga de uma forma mais, vamos dizer assim, menos penosa. Mas também existiam os jugos para pessoas, onde as pessoas carregavam 2 baldes de água e o jugo passava aqui pelo pescoço e eles iam carregando
ali os baldes de água até chegar em casa. Aquele jugo também facilitava, que as pessoas carregassem cargas pesadas. Mas também existia o jugo, que era uma espécie de código de conduta. Eu vou ler aqui melhor para a gente entender um pouco mais o que é esse jugo. Representava a soma total de obrigações que, segundo o ensino dos rabinos, uma pessoa deve assumir. O jugo que os mestres de Israel punham sobre os ombros do povo consistia num legalismo total, sem fundamento. Era o sistema de ensino que realçava a salvação por meio de estrita obediência a um enorme volume de regras e regulamentos. Então, era uma carga de regulamentos, de faça, de não pode, de pode. E todo rabino tinha o seu jugo, a sua regra. Não, meu discípulo tem que andar assim. Não, meu discípulo tem que ser dessa forma. Então, esses jugos dos rabinos chegaram a um ponto absurdo, que eu vou trazer apenas uma citação aqui de Jesus. Deixa eu ver se está aqui, pai. Em Mateus, para vocês entenderem, aqui Mateus 23, 2 e 4, Jesus falando, diz assim: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Então, Jesus dizia que esses homens carregavam o povo de normas, de regras, que eram fardos. E as pessoas viviam opressas com esses fardos. E é aí que, nesse contexto, que Jesus faz essa metáfora, dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí você vai me dizer: pastor, mas para os dias de hoje, o que isso significa para mim? Irmãos, eu sou pastor há 21 anos e eu vou falar uma coisa aqui para vocês. O que tem de pessoas que vivem um julgos terríveis, dentro de casamentos, de famílias, de empresas, de carreiras. Pessoas que são verdadeiros escravos de pessoas. Escravos de manipuladores, de narcisistas. Pessoas que vivem uma escravidão de regras, de tradições, de não pode, de pode, de isso não toque. Eu tenho uma frase minha que eu digo que no casamento mesmo eu sempre falo que existem pessoas que são casadas, mas não vivem um casamento. Às vezes o marido está vivendo um jugo. Às vezes a mulher está vivendo um jugo. Um jugo que não foi posto por Deus. E é aí que Jesus está dizendo: se vocês aprenderem de mim, vocês vão receber um jugo suave. E o fardo será leve. Então nós precisamos entender que o Evangelho, os ensinamentos de Cristo, é o seu jugo suave. E o que é isso? É a melhor forma do homem viver sobre a face da terra.
é a melhor maneira de nós nos relacionarmos com as pessoas. É a melhor forma de você ter relações comerciais, relações em empresas. Jesus, ele trouxe, aleluia, princípios de Deus que fará com que o homem caminhe sobre esta terra, aleluia, de uma forma suave. Porque nós precisamos entender que Jesus não está tirando o jugo. Jesus não está dizendo assim: eu vou tirar esse jugo de você e você vai ficar sem jugo. Não, diga comigo, eu preciso do jugo. Porque o jugo é trabalho. Deus não te chamou para ficar aí sem fazer nada não, irmão. Deus não te chamou para ficar aí boiando na vida. Eu não sei o que Deus tem para mim. Deus tem propósito para a tua vida. Deus tem trabalho para você. Deus, aleluia, não chamou o homem para ficar simplesmente sem fazer nada, sem propósito. E o maior trabalho que nós temos como igreja é pregar o evangelho de Cristo. Então, quando nós aceitamos esse jugo de Jesus, a esses ensinamentos, aos princípios que vieram da parte dele, Jesus está dizendo: eu quebrarei o jugo dos homens, eu quebrarei o jugo da sociedade, eu quebrarei o jugo de pessoas que te escravizaram, muitas das vezes na alma. Mentindo, dizendo que você só será feliz se você fizer isso ou se fizer aquilo. Você só será feliz se estiver com ele ou com ela. Eu não estou falando de marido e mulher, estou falando de amigos. Você só será feliz se você, enquanto você estiver trabalhando nessa empresa. Você não pode, você não tem opção mais. E as pessoas se apegam ao medo. Ficam opressas, achando que a vida dela depende daquilo, achando que se ela sair daquele lugar, se mudasse, não, tudo depende. Não, a nossa vida, irmãos, não depende de nada que está sobre o sol, aleluia. A nossa vida depende das coisas que estão sobre o sol, aleluia, louvado seja Deus. Aquilo que determina a nossa vida não é o que está na terra, mas é o que está nos céus. Mas muitos, eu digo a vocês, são muitos os exemplos que eu conheço. Às vezes eu chego para a Gisele chega para mim e diz assim: eu não entendo como é que essa pessoa está vivendo, às vezes 20 anos assim, uma vida miserável, uma vida de escravo, pessoas que não sabem dizer não a ninguém. E deixam de viver a sua vida, deixam de viver o seu sonho para viver o sonho do outro. Isso é jugo. Pessoas que não podem expressar o desejo dela para um marido ou para uma esposa, que são tolhidas. Não são livres, é um jugo. E carregam uma vida de opressão, mas é uma opressão silenciosa, é uma opressão invisível, é uma opressão que ninguém percebe. Só quando descamba para uma depressão sem tamanho. E nós não podemos simplesmente permitir, nós não podemos permitir que o dinheiro nos controle, que costumes da sociedade nos controle, que filosofias humanas nos controle. Sim, tem pessoas, irmãos, que eles são mais fiéis a uma filosofia de vida do que ao próprio evangelho. Pastor, o senhor vai falar? Vou falar, claro que eu vou. Tem pessoas, eu conheço pessoas que são veganas,
que eles são mais fiéis ao veganismo do que ao cristianismo. É uma religião para eles. Ele discute com você, ele bate boca com você, ele faz, ele acontece, mas quando vai falar de Jesus, ele não está nem aí. Ele, não, eu sou cristão, mas é cada um no seu, a fé, não discute e tal. Eu não estou falando que todos os veganos são assim, porque eu conheço também veganos equilibrados. E aí vai se somando outras e outras filosofias de vida que competem com o cristianismo. A nossa vida não pode, a única norma, o único princípio que pode determinar a nossa forma de viver, que tem força de princípio, que tem força de lei, é o que está escrito na palavra de Deus. O resto tudo pode ser mudado, tudo é balela, pode ser mudado. Porque se fosse assim, só uma classe de pessoas que andam assim, ou que pensam assim, seriam salvos. Então nós não podemos. Mas existem pessoas hoje que estão sendo controladas por essas filosofias, por mente de outras pessoas, pelo pensamento das outras pessoas, e não pelo que o Evangelho diz. É esta a opressão que Jesus estava falando. Rabinos da época, que colocavam fardos sobre as pessoas, e as pessoas viviam com sentimentos de culpa. E hoje nós temos líderes espirituais que fazem isso. Quantos eu recebi aqui? Quantos? Feridos, maltratados, com medo da maldição que o fulano e tal lançou sobre ele. Quantos? As pessoas. E hoje, é por isso que Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade de quê? Libertar disso. Não é só do pecado, mas de tanta filosofia humana, de tanta sabedoria humana, e que as pessoas ficam inculcando na vida. Não, você precisa disso, você precisa. Eu pus até um vídeo no Instagram. Eu fui lá, um produto lá, dizendo assim: essencial para a sua vida. Um produto feminino lá, essencial para a sua vida. Essencial para a vida. Ou seja, as pessoas estão bagunçando com a linguagem. Você sabe o que a palavra essencial é? Que você não consegue viver sem aquilo. Como é que algo que foi inventado neste século é essencial para a vida de alguém? E os que viveram antes disso? Essencial é Cristo. Essencial é a palavra de Deus. Essencial é a presença de Deus. Isso é essencial para nós. E aí nós temos pessoas que estão carregando jugos, achando que se você sair daqui, você perdeu a salvação. Quem perdeu a salvação? O Salvador é Ele. Irmãos, nós estamos, eu estou aqui na interpretação do jugo dos mestres. A igreja evangélica está sendo catolicalizada. A reforma é só uma sombra agora. Porque o que tem de líderes e de pessoas, eles estão fazendo a mesma coisa da igreja católica da Idade Média. A mesma coisa. Exercem aquele poder controlador sobre as almas das pessoas. Se você sair, se você sair daqui, tem que sair com minha bênção. Onde é que está isso na Bíblia? Eu quero que me digam onde é que está na Bíblia que você tem que sair da igreja com a bênção. Você tem que honrar
comunicar ao homem de Deus lá. Porque não é o único pastor que escolhe as ovelhas, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Os demais são as ovelhas que escolhem. Não fui eu que escolhi vocês, foram vocês que me escolheram. Quem está me entendendo aqui? Quem diz amém nisso? Eu não escolhi, você vai ficar aqui comigo. Eu escolho discípulos. Mas a ovelha não. É a ovelha que me escolhe. Eu vou lá, pastor. Eu gostei dele, né? Ele parece que é gente fina, rapaz. Eu vou ficar lá, né? Vamos ver o que é que vai dar ali, né? Vamos ver aí, né? Vamos ver aí. Vamos ver o que é que vai dar. Eu gostei dele. Dá umas porradinhas de vez em quando, mas é gente fina. Entenda. Então esses cidadãos aqui, eles traziam as pessoas aqui, ó. Não sai daqui não. E aí Jesus expõe a hipocrisia deles. E dizem que eles não são capazes de pegar um pezinho sequer daquelas... Ou seja, as regras, o peso era só para o povo. Eles não, eles viviam a graça de Deus. Quem me entende aqui, irmão? Então, entenda de que jugo Jesus quer nos libertar. Pessoas que estão cansadas e ficam assistindo e tomam informação, e você precisa disso, e você precisa, e a vida isso, e você... Irmãos, nós precisamos nos encher urgentemente da palavra de Deus. Eu vou repetir, nós precisamos nos encher urgentemente da palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque a natureza abomina o vácuo. Onde tem vácuo, a natureza vai preencher com alguma coisa. Então você precisa entender isso. Se você não encher a tua mente, o teu coração, a tua alma da palavra de Deus, você vai encher de alguma coisa, e esta coisa ela vai te controlar, ela vai impor um jugo sobre você. Eu quero liberdade. Não existe liberdade. Pastor, o senhor está... Não existe homem livre. Não há liberdade. Liberdade é uma firula. Liberdade é uma falácia que Satanás inventou. Você pode ser livre aí, fazer o que quiser, porque a liberdade de Satanás, na verdade, é a escravidão dele. Para você ser verdadeiramente livre, você tem que ser servo de Cristo. Mas você vai ser servo de qualquer jeito. Ou você serve você sempre vai servir a alguém, a uma ideologia ou a um princípio. Mas você vai servir. Eu não creio em Deus. Pronto, você está servindo a ideologia do não crer. É igual a igreja sem nome. Pronto, a igreja sem nome já tem nome. Igreja sem nome. Até os desigrejados agora. Desigrejados, não quero saber de igreja. Pronto, existe lá Quem está me entendendo aqui? Não tem como fugir. Então você precisa entender o seguinte: você sempre vai carregar um jugo. Agora você que escolhe qual você vai carregar. Jesus está dizendo aqui: escolha o meu jugo, porque ele é suave, e o meu fardo, aquilo que eu, aleluia, peço para você fazer é leve. Aleluia. Escolha o meu jugo. Então você precisa entender o seguinte: para você viver o jugo de Jesus, você vai ter que aprender a dizer não a todos os demais jugos. Se você tem dificuldade de dizer não, você nunca vai viver uma vida plena em Deus. Eu vou repetir. Se você tem dificuldade de dizer não para as pessoas, você nunca vai viver uma vida plena em Cristo. Porque o que é que o jugo faz?
Tomai sobre vós o meu jugo. Diga, de quem é o jugo? De Jesus. Então isso dá a ideia de que o jugo aí é duplo. Já viu o jugo duplo que pega 2 animais? É um jugo duplo. Então Jesus está dizendo assim: se você aceitar o meu jugo, você não vai andar sozinho. Eu vou andar com você. E quando você não suportar a carga, eu vou suportar sozinho por você. Quando você dizer que não pode, aleluia, que está cansado, eu vou te carregar, eu vou te arrastar de qualquer jeito. Quem está me entendendo aqui, irmão? Então é isso que Jesus tem para nós. Mas aí você começa a dar ouvidos a homens. A homens que se acham deuses. Que se acham no direito de determinar como você tem que viver. Ninguém tem esse poder, irmãos. Só Cristo pode fazer isso. Essa é a liberdade. Então, o jugo de Jesus, tomar o jugo de Jesus, é aceitar o Evangelho para a sua vida. Porque o jugo ele vai fazer o seguinte: ele não vai permitir que você, quando você está aliançado com Jesus, você não vai poder, eu vou para aqui, eu vou para a direita. Não vai. Porque você está com Cristo. Quem está me entendendo aqui? Jesus diz assim: não, você vai seguir aqui, meu servo. Bora. Mas eu quero parar. Não vai parar não, bora. Mas eu quero ir para a esquerda. Não, a gente vai seguir. A gente vai aqui seguir. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. Nós vamos continuar seguindo aqui. Aleluia. Ou seja, o jugo, ele impede você de fazer bobagem. De querer. Não. Há um caminho determinado. Há uma liberdade vigiada. Em Deus. Então Jesus está dizendo: tome sobre vós o meu jugo. Mas ele para por aí. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque quando a gente aprende de Jesus, eu quero que você entenda aí, deixa aí, que o ir, tá um ponto e vírgula aí, até bom, né? E encontrareis descanso para as vossas almas. Então, ou seja, nós só vamos encontrar descanso para as almas se nós fizermos 2 coisas: tomar e aprender. Entendeu? Tomar e aprender. Então não é só tomar o jugo, mas é aprender. E por que eu entendo o que é aprender aqui? É porque quando você aprende, você vai ter menos resistência ao que Deus tem para você. Você já vai saber. Então quando Deus começar a te guiar para caminhos, você não vai sofrer resistência. Você já aprendeu de Jesus. Você já sabe que aquela é a vontade dele, que aquela é a direção que você tem que ir. Quem entende aqui? Aleluia. Você já sabe disso. Então não adianta apenas tomar o jugo. Tem que aprender. A palavra tem que estar dentro do coração. A palavra tem que estar. E só assim nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. E o que é esse descanso? É saber que Cristo está na nossa vida. É saber que nós não caminhamos mais sozinhos. É saber que quando nós cansarmos, Ele vai nos sustentar. Então nós precisamos parar com isso. De pôr a nossa dependência nas coisas debaixo do sol. Quem controla a sua vida são as coisas que estão acima do sol. São as coisas celestiais. Então, se livre desses julgos. Se livre dessas falas manipuladoras. Mentiras. Filosofias humanas. Discursos manipuladores, vazios. Livre-se disso. E aceite
a palavra de Deus no teu coração. E diga: Senhor, a partir de hoje, eu vou viver a tua palavra. Irmãos, acho que há uns 10 anos atrás começou um movimento no Brasil de que algumas igrejas, as igrejas apostólicas principalmente, eles começaram a tirar tudo que não tinha na Bíblia, irmão, da igreja. Que a igreja tem que usar barba, está onde na Bíblia não está, pau. Tem que usar não sei o que lá, está onde não está. Eles dizem: a gente vai viver o evangelho puro. Você já viu o Android, né? Tem um Android modificado, né? E tem um Android puro, né? Então é o evangelho puro. E eu estou falando isso com você porque o que foi que aconteceu? Não dá nem tempo para falar sobre a história da igreja. A história da igreja começa assim, da forma como conhecemos, no século II. Começaram a organizar, cada cidade tinha seu bispo e tal. Depois veio a proeminência de Roma, enfim, toda essa questão. E depois veio a centralização do poder. E a partir daí tudo desandou. A centralização trouxe algumas virtudes, porque a doutrina foi unificada por causa da centralização, mas trouxe muitos malefícios. Quando Roma se declarou a capital do cristianismo. E isso ficou tão entranhado em nós, que até hoje nós carregamos. Até hoje nós carregamos isso. Até hoje os pastores são chamados sacerdotes. Aí neguinho agora vai olhar para mim e dizer: e não é não, é? No Novo Testamento não tem essa palavra não, mas são ministros de Deus. Tudo por conta dessa questão da autoridade, de toda essa centralização de Roma. E isso é tão entranhado em nós, que nós começamos a depender de alguém para apontar. Alguém para estar submisso. Só que o evangelho, irmãos, a coisa era tão disruptiva, que os apóstolos, eles não tinham autoridade direta sobre as igrejas. A autoridade deles era uma autoridade de reconhecimento. As igrejas se submetiam a eles por reconhecer que eles eram homens de Deus. Mas as igrejas locais, a autoridade estava sobre os presbíteros. Eram eles que tinham governo. Olha que coisa. Eram eles. Eles governavam a igreja. Os presbíteros. Os apóstolos não tinham autoridade de governo, só na igreja de Jerusalém. Mas as cartas que eles escreviam, todas eram aceitas e recebidas, porque eles viam que aqueles homens andaram com Jesus, e que aqueles homens, aleluia, era a expressão de Cristo na terra. Então não era uma autoridade imposta, era uma autoridade reconhecida. Mas hoje não está assim não. Hoje a coisa mudou, e mudou muito. E isso são raízes do catolicismo, que não saíram da igreja mesmo após a reforma. E isso entranhou na sociedade. Então, quando Jesus vai dizer que o evangelho foi para a liberdade que Cristo nos libertou, como Paulo vai dizer, Paulo está dizendo que nenhum sistema, nenhuma filosofia tem poder para determinar a nossa forma de agir. É claro que existem as leis, não estou falando disso. Mas eu estou falando de filosofias de vida. E aí só que os homens, com a necessidade de ser controlados, ao invés de se apegarem à palavra de Deus, se apegaram a essas filosofias vãs. E foram escravizados por elas. Deus tem uma vida
suave para você. O Evangelho é suave para nós. É a melhor forma do homem e da mulher de Deus viverem nesta terra. Não há nenhuma outra forma melhor do que essa. E eu encerro aqui, quando ele vai dizer: e encontrareis descanso para as vossas almas. O que é isso? Que descanso é esse? Descanso é certeza da segurança. Vou melhorar. Descanso é a segurança do futuro. Você sabe quando uma pessoa descansa? Quando ele vai dormir, ele sabe que o futuro dele está garantido. Quem está me entendendo aqui? Descanso é uma pessoa que ela não teme o futuro. Porque quem teme o futuro nunca descansa. Ele está sempre procurando uma coisa para se proteger, para poder ter provisão, para poder isso, para poder aquilo. Mas quando Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo assim: e encontrareis descanso para as vossas almas, Ele está dizendo assim: eu vos darei garantia da vossa vida futura. Eu suprirei todas as vossas necessidades. Eu estarei convosco todos os dias. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então Jesus está dizendo assim: vou te dar proteção, eu vou te dar provisão, eu vou garantir a tua vida mesmo após a morte. Então, se você hoje vai dormir todos os dias atribulado, preocupado com o dia de amanhã, com a próxima semana, você ainda não encontrou esse descanso. E o que é que eu preciso fazer? Está aí. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda de Jesus. Aprenda dele. Aprenda por ele. Deixe Deus conduzir a tua vida a partir de hoje. De verdade. Não seja apenas aquela pessoa que vem à igreja, que vem a um culto. Mas seja uma pessoa que é conduzida por esse Deus, que vai dormir hoje descansando, dizendo: eu sei que o Senhor estará comigo amanhã. Eu sei que o Senhor me dará graça. Eu sei que o Senhor abrirá a porta que está fechada. Eu sei que o Senhor não se esquecerá de mim. Eu sei. Aleluia. E por isso eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou descansar. Eu vou descansar. Não permita que nada e que nem ninguém escravize a sua vida. Viva pelo Evangelho. Viva por meio deste Evangelho. E você vai encontrar uma vida suave, tranquila. E Deus se moverá poderosamente na tua vida. Vamos ficar de pé, queridos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se esta palavra falou o teu coração, se você chegou hoje aqui cansado, sabe? Mas não é cansado do dia de trabalho, não. Até todo mundo está, né? Mas é cansado da vida mesmo. Cansado do que você está vivendo até hoje. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Deus vai te dar um alívio hoje. Mas o alívio ainda não é o descanso. Nunca se esqueça disso. O alívio é porque é o carinho de Deus na hora, ó. Mas Deus está te dizendo: além do alívio, eu tenho o descanso.